Boa tarde, meus queridos alunos do Pilar Garcia Vidal, alunos dos terceiros anos do ensino médio. Aqui é o professor Douglas e hoje eu preparei para vocês uma videoaula onde nós vamos fazer a correção do nosso último roteiro de atividades, tá? É uma experiência, que eu quero fazer com vocês e eu vou precisar do retorno de cada um para saber se essa videoaula conseguiu esclarecer as dúvidas de vocês, se vocês acharam que assim ficou fácil de entender a matéria, ou pelo menos a correção dos exercícios que foram propostos, tá ok? É uma experiência que eu espero que todo mundo, que agrade pelo menos a maioria de vocês, tá ok? É muito importante que vocês sigam exatamente o que está no roteiro. Então, por exemplo, eu sugeri que vocês assistissem algumas videoaulas no YouTube. Então, antes de começar a fazer os roteiros, assistam as videoaulas do YouTube, porque lá o professor ele vai seguir toda uma sequência para você conseguir fazer o exercício que vai ser proposto. Muito importante também é assistir às aulas do Centro de Mídias, tá? Porque as aulas do Centro de Mídias são todas elas preparadas para seguir a apostila do aluno, tá? Então, pessoal, é todo um conjunto de ações, tá? Eu agora estou tentando preparar uma videoaula para vocês, fazendo a correção do roteiro. As aulas do YouTube são para vocês terem uma base para poder entender um pouquinho melhor a matéria. E as aulas do Centro de Mídia vão dar todo aquele aparato para que você possa fazer as atividades de apostila. Sendo que essas do roteiro eu tiro da apostila de vocês, tá? Então é muito importante que vocês sempre sigam isso direitinho, tá? Para a gente poder ter o maior número possível de subsídios para que vocês entendam a matéria e consigam dar continuidade aos estudos aí nesse tempo de afastamento, tá ok? Então, pessoal, espero que vocês gostem da videoaula, tá? Ela é bem simples, mas ela é feita com todo o carinho para vocês, tá? Tudo bem? Vamos nessa então? Vamos começar a nossa correção. Bom, pessoal, então, a primeira questão ela diz o seguinte: considerando os números complexos como recurso para dar sentido ao cálculo de equações algébricas, composto por parte real x e parte imaginária yi, e sendo i igual a raiz quadrada de menos 1, encontre os valores das raízes a seguir. Pessoal, pelas videoaulas que vocês assistiram, vocês devem ter observado então que esse recurso de chamar a raiz quadrada de menos 1 de i é toda a pedra fundamental dessa teoria dos números complexos, tá? Vão perguntar assim para mim: professor, mas quanto que vale a raiz de menos 1? A raiz de menos 1 é i. Mas qual que é o valor de i? É a raiz de menos 1. Lembra aquela propaganda que aparecia na televisão? Porque Tostines é fresquinho? Ah, é fresquinho porque vende mais. Mas por que vende mais? É porque é sempre fresquinho. Então, acaba sendo até uma coisa meio redundante, Mas é uma grande sacada que os matemáticos criaram para dar a interpretação de número negativo. Então, por exemplo, na primeira questão, letra A, eu quero calcular a raiz quadrada de menos 121. Esse menos 121 ele pode ser escrito como sendo 121 vezes menos 1. Essa multiplicação nós podemos separar em raiz de 121 vezes a raiz de menos 1. Pessoal, só que a raiz de menos 1 vale quanto? Vale i. A raiz de 121 é 11. Portanto, a nossa resposta é apenas 11i. Tá ok? Então, toda vez agora que você lider com números negativos, raiz quadrada de números negativos, você não precisa mais escrever: não existe raiz de número negativo. Existe, desde que você esteja operando com os números complexos. Tá ok? Então, esse é o raciocínio para você chegar no resultado final. Professor, então sempre vai usar i? De novo, não. Você vai usar i quando dentro da raiz for um número negativo. Se aqui não for negativo, a raiz é só o 11. Tá? Então tem que tomar cuidado, porque às vezes tem aluno agora que acha que em todo lugar vai ter que colocar i. Não. Só se for raiz de número negativo e estiver operando com números complexos. Então sempre fazer a leitura do enunciado para saber se é esse caso ou não. Tá ok? E os outros itens, então, seguem esse mesmo padrão. Olha aqui, raiz quadrada de menos 16. Vai ser então a raiz de 16
vezes menos 1. Faço a separação das raízes, ó. Raiz de 16 vezes a raiz de menos 1. E lembramos que raiz de menos 1 é i e a raiz de 16 é 4. Portanto, a resposta 4i. Professor, posso fazer direto? Pessoal, se você já captou a ideia do porquê que aparece esse i no final, claro que já pode colocar direto, não tem problema nenhum. Então, por exemplo, aqui, ó, raiz quadrada de menos 49. Eu sei que a raiz quadrada de 49 é 7. Como aqui tem um negativo, eu sou obrigado a colocar o i. Então eu faço 7i. Posso fazer direto, eu não preciso fazer todo esse processo aqui. A gente faz um pouquinho no começo para você entender o porquê que aparece o i no final. Mas se agora você já entendeu, espero que tenha entendido, já pode colocar a resposta direto. Assim como na letra D, é a raiz de menos 25. E pessoal, raiz de 25 é 5. Como aqui é negativo, a gente escreve 5i, tá? Então, esses aqui são os resultados do nosso primeiro exercício, tá ok? Beleza? A segunda questão, ela trata de potências da unidade imaginária, tá? Então, vamos ler aqui, ó. Vamos supor que possamos continuar a operar com números complexos, como se opera com números reais, respeitando-se apenas a novidade que decorre do fato de termos que o i ao quadrado é menos 1. Pessoal, aqui vai uma observação, né? Faz sentido. Se você tem que o i é a raiz quadrada de menos 1, na hora que você eleva todo mundo ao quadrado, vai ficar i ao quadrado igual. E esse quadrado com a raiz quadrada, a gente sabe que nós podemos simplificar. Então, olha só, dessa definição, que o i é a raiz quadrada de menos 1, nós temos como consequência que o i ao quadrado é menos 1 também. E pronto, se o i ao quadrado é menos 1, eu posso fazer então o cálculo das nossas potências. Então aqui no caso a letra A é i elevado a 7. Esse i elevado a 7 é só a gente desmembrar em i ao quadrado vezes i ao quadrado vezes i ao quadrado vezes i. Lembra? Conservo a base, porque é multiplicação, e somos expoentes. 2 mais 2 mais 2, quando não tem nada é 1, é o 7 que está aqui. Então o segredo é só esse, é você desmembrar em potências de i ao quadrado. Lembrando que i ao quadrado vale quanto? Menos 1. Então fica menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1 vezes i. Pessoal, aí é só aplicar a regrinha de sinais, né? Menos com menos é mais com menos é menos, aqui é tudo 1, né? Então fica menos 1 vezes i é igual a menos i. Na letra B, nós temos i à quinta mais i elevado à oitava. Pessoal, vamos calcular separado aqui embaixo, né? Ó. I elevado à quinta é i ao quadrado vezes i ao quadrado vezes i. I ao quadrado é menos 1, então fica menos 1 vezes menos 1 vezes i. Novamente, menos com menos é mais, 1 vezes 1 é 1, 1 vezes i é o próprio, tá ok? Aqui, ó, i elevado à oitava potência. Pessoal, i elevado à oitava é justamente quem? I ao quadrado vezes i ao quadrado vezes i ao quadrado vezes i ao quadrado. Ó, 2 mais 2, 4, mais 2, 6, mais 2, 8. Tá vendo? É só vocês decomporem o expoente em potências de i ao quadrado. Como i ao quadrado vale menos 1, fica todo mundo valendo menos 1 aqui, ó. E mais uma vez, a nossa boa e velha regrinha de sinais. Menos com menos dá mais com menos é menos com menos é mais. Como é tudo 1, esse resultado é 1. Ou seja, aqui vai ficar i mais 1. Só que aí, pessoal, geralmente a gente escreve a parte real, que é essa parte que não tem o i, na frente da parte imaginária, que é a parte que tem o i. Então a nossa resposta final fica 1 mais i, tá? Essa é a resposta da letra B, tá? A letra C segue exatamente o mesmo padrão, que é i à quarta mais i à nona menos i elevado à sexta. Certo? Novamente, vou calcular.
cada um deles aqui embaixo, tá? Então, I à quarta é I ao quadrado vezes I ao quadrado, quer dizer, menos 1 vezes menos 1, que a gente sabe que é 1. I elevado a 9, pessoal, vou ser um pouquinho esperto aqui, ó. Eu já não calculei o I elevado a 8, que é 1. Então, esse I elevado a 9 eu posso colocar assim, ó. I elevado a 8 vezes I. Já que o I elevado a 8 é 1, ó. Então, fica 1 vezes I, que nesse caso é I mesmo. Pronto, ó. O I elevado à sexta, olha só, é só a gente calcular aqui, ó, como sendo I elevado à quinta vezes I. O I elevado à quinta eu já não calculei aqui em cima, ó. Era I mesmo. Então fica I vezes I, que é I ao quadrado, que vale menos 1. Pronto. Substituímos aqui, ó. O I à quarta é 1, mais o I elevado a 9, que é I, menos o I à sexta, que é menos 1. Como é negativo, nós colocamos entre parênteses. Pessoal, fica 1 mais I, aqui menos com menos é mais. E pessoal, lembra que eu falei aqui na letra B? Primeira parte real. Portanto, 1 mais 1 dá 2. 2 mais I. Pronto. Essa é a resposta da letra C, ok? E, para a gente finalizar esse exercício 2, a letra D é menos 1 mais I elevado à terceira potência. Pessoal, lembra que esse menos 1 mais I elevado à terceira potência é ele multiplicado 3 vezes. Então, você tem isso aqui, ó. Menos 1 mais I vezes menos 1 mais I vezes menos 1 mais I. Nós vamos fazer esse exercício por partes. Então, primeiro eu vou fazer essa multiplicação aqui, ó. Menos 1 mais I vezes menos 1 mais I. Lembra que aqui a gente usa a nossa boa e velha propriedade distributiva, tá? Distributiva, né? A gente já está acostumado a fazer em sala de aula. Então, acompanha aqui, ó. Menos 1 vezes menos 1 é 1. Menos 1 vezes I, menos I. I vezes menos 1 é o próprio menos I. Lembra que qualquer número vezes 1 é ele mesmo. E faz a regrinha de sinais. Mais com menos, menos. Tá? E aqui no final, I vezes I fica mais I ao quadrado. Pessoal, o I ao quadrado nós usamos aqui, ó. Não vale menos 1? Então, o I ao quadrado com esse 1 aqui da frente, eu posso simplificar. Certo? Ó, já que o I ao quadrado vale menos 1. Com esse 1 aqui da frente, simplifica. Sobra somente aqui no meio, ó. Menos I com menos I é menos 2I. Pronto. Eu sei que toda essa multiplicação é menos 2I. Portanto, agora é só fazer o menos 2I multiplicado novamente por esse menos 1 mais I aqui, ó. De novo, propriedade distributiva. Menos com menos dá mais. 2i vezes 1, 2i mesmo. Menos com mais é menos. 2i vezes i, fica 2i ao quadrado. Ou seja, fica 2i. E aqui, menos 2i ao quadrado, pessoal, de novo. O i ao quadrado não vale menos 1. Então, menos 1 vezes menos 2. Menos com menos é mais. 2 vezes 1 é 2 mesmo. E, pessoal, de novo, coloca a parte real na frente da parte imaginária. Parte real é aquela parte que não tem o i. E a parte imaginária é aquela parte que tem o i. Então, nesse caso, os nossos resultados são 2 mais 2i. Esse é o resultado dessa potência, tá? 2 mais 2i, ok? E essa é a resolução do exercício 2. Para a gente finalizar, né, nós temos aqui então, ó, o exercício número 3. Né? Esse exercício número 3, eu vou fazer aqui mesmo porque dá o espaço, tá? Eu não preciso nem fazer numa folha separada, né, porque não tinha espaço aqui nessa folha, mas aqui a gente consegue. E a resolução também ela é bem simples mesmo. Acompanha aqui na frente, ó. Efetue as operações a seguir, supondo que são válidas as propriedades das operações com números reais para os números formados com uma parte real e uma parte imaginária.
Pessoal, então aqui a ideia é primeiro eliminar os parênteses e sempre aplicando a regrinha de sinais. Para quem não lembra, ó, vou colocar aqui no cantinho, ó. Sinais iguais, não importa se é mais com mais ou menos com menos, sempre vai dar mais. Sinais diferentes, não importa se é mais com menos ou menos com mais, dá sempre menos. Lembrando que essa regra, ela vale para multiplicação, divisão e eliminação de parênteses, que é o que a gente vai fazer aqui, ó. Então veja, aqui não tem sinal, então é mais. Então vai continuar sendo 5 menos 3i. Aqui também é mais, então aqui também não se altera. Vai ficar menos 3 mais 4i. Pessoal, eu não posso somar parte real e parte imaginária, que a gente deixa apenas indicado. Mas aqui percebe que eu tenho duas partes reais, ó, o 3, o 5 e o 3. E tenho duas partes imaginárias. Então essas eu posso somar. Então aqui no caso, ó, 5 menos 3, 2. Menos 3i mais 4i é 1i apenas. Então a nossa resposta é 2 mais i. Tá vendo? Ó? Eu fiz parte real com parte real, parte imaginária com parte imaginária. Agora, real com imaginário eu não posso somar. Por isso que a nossa resposta é essa. 2 mais i, ok? Aqui na letra B, mesma explicação. Primeiro aqui, elimino parênteses, vai dar 7i menos 5, tá? E aqui regrinha de sinais, ó. Menos com menos é mais, menos com menos também é mais. Então fica mais 2, mais 8i. De novo, ó, parte real com parte real, que é aquela parte que não tem o i. Menos 5 mais 2, menos 3. E agora imaginário com a imaginária. 7i mais 8i, 7 mais 8, 15. Então fica mais 15i. Professor, e se eu esquecer de colocar o i? Beleza, eu esqueço de colocar certo também, tá? Tem que colocar o i aonde for parte imaginária, tá? Se você colocar só menos 3 mais 15, tá errado, tá? É justamente o i que caracteriza os chamados números complexos, tá? Então precisa ter esse cuidado aí, tá? A C e a D são duas multiplicações. Pessoal, multiplicações nós já tínhamos feito aqui na letra D do segundo. É só aplicar mais uma vez a boa e velha propriedade distributiva. Então acompanha aqui comigo, ó. 2i vezes 3, 6i. 2i vezes 6i fica 12i ao quadrado. Depois, menos 4 vezes 3, menos 12. E menos 4 vezes 6i fica menos 24i. Lembra que esse i ao quadrado ele vale quanto mesmo? O i ao quadrado ele vale menos 1. Então, na verdade, esse mais 12i ao quadrado ele vale menos 12. Certo? Ó, o i ao quadrado é menos 1 vezes 12 menos 12. Então, a nossa resposta final vai ser essa. Menos 12 somado com menos 12, menos 24. Somei dívida, né? Se eu devo 12, devo 24. Se eu tenho 6i, menos 24i, isso vai dar menos 18i, tá? Então esse daqui é o nosso resultado da letra C, tá? Tá vendo como é fácil? Só fazer a multiplicação pela propriedade distributiva. E lembrar que i ao quadrado é menos 1, tá? E somar real com real, imaginário com imaginário, sempre assim. E finalmente, para a gente finalizar, a letra D, que também você vai fazer pela distributiva, ó, que é multiplicação. 8 vezes 8, 64. 8 vezes menos i, menos 8i. I vezes 8, mais 8i. Sempre regrinha de sinais, tá? E mais i com menos i fica menos i ao quadrado. Pessoal, menos 8i com mais 8i simplifica. É o mesmo número, só que um somando, outro subtraindo. Então dá para simplificar, que nem com o número real. Esse i ao quadrado não é menos 1. Com esse menos à frente fica mais 1.
Então nós temos 64 mais 1, que é igual a 65. E pronto. Essa era a correção do exercício número 3, tá ok? Bom, pessoal, então essa é a correção, né, da nossa lista de exercícios, né, do nosso último roteiro, né, de atividades. E espero, né, que com essa explicação vocês tenham entendido um pouquinho melhor, tá? A nossa matéria inicial, né, de números complexos, né, estudo de equações algébricas. Então eu quero reforçar com vocês, tá? Assistam sempre os links que eu passo no roteiro. Assistam as aulas no CMSP, que é o Centro de Mídias, né, de São Paulo, tá? Acompanhem as aulas porque é muito importante, tá? Porque eles fazem atividades da apostila. Então, quer dizer, é todo um conjunto. É eu explicando, fazendo a videoaula, é o Centro de Mídias, o professor lá explicando matéria para vocês, é o link do YouTube, mais um professor explicando também matéria para vocês. Então, quer dizer, vocês têm que também ter essa iniciativa de assistir as videoaulas, senão realmente não vai ter jeito, tá? Espero que vocês tenham gostado, né? Espero que eu tenha conseguido esclarecer as dúvidas, tá? E lembre que está sexta-feira, tá? No Centro de Mídias, vocês vão entrar lá na nossa sala de aula e nós vamos ter então o nosso plantão de dúvidas de acordo com o horário que eu já disponibilizei, né, no grupo do terceiro Enem. Tudo bem? Beleza? Pessoal, saudade de vocês. Espero que todos vocês estejam muito bem de saúde e vamos torcer para essa pandemia acabar logo, né? Para que a gente possa voltar às nossas atividades normais, presenciais e que a gente dê continuidade à nossa vida, tá ok? Pessoal, um abraço, um beijo no coração de vocês e até a próxima. Tchau, tchau.